O governo Bolsonaro, ele tem um lado muito revelador. Ele, primeiro, foi eleito democraticamente, 56 milhões de pessoas votaram nessa criatura. Sim. Dessas 56 milhões, digamos que 25 milhões não tenham sequer se arrependido ainda e se estejam prontas para votar de novo. Então, ele que conspurca a própria democracia que o elegeu. Mas ele foi uma escolha democrática completamente reveladora de um lado do Brasil que sempre existiu. Conservador. Sempre. Conservador, evangélico, retrógrado, careta. A gente esteja vivendo dos piores momentos da história do país. Você concorda com isso? Não, é um desconhecimento brutal. Hoje mesmo eu estava falando, uma amiga minha voltou da Turquia e ficou falando do Erdogan, né? O Erdogan é um presidente da Turquia que está há 18 anos no poder, que é ele é muito pior, porque o Bolsonaro é a quintessência da... Né? Capitão, não chegou nem a general, expulso do exército, a nota mais alta que ele tirou no colégio é 6. E então ele gostaria, eu acho, de ser o pior presidente da história do Brasil, sem saber que o é, e o pior presidente do mundo. Mas ele não está nem entre os 10 do mundo, porque tem 10 presidentes piores que ele, alguns deles ele é amigo. E no Brasil, cara, é que as pessoas não sabem nada, não sabem nada. Teve um presidente chamado Arthur Bernardes, que está fazendo 100 anos que tomou posse agora. Na verdade, ele tomou posse, ele foi eleito no dia 10 de março de 1922. E por causa dele, o presidente da época, que teria que cumprir o mandato até novembro, chamava Epitácio Pessoa, tu Epitácio Pessoa. Não só, eu sei que tem muitas avenidas com esse nome. Vou falar do Epitácio Pessoa, vocês não sabem nada. O Epitácio Pessoa era presidente do STF. Presidente do STF. Bom, né? E aí ele disse que sofria de dores lancinantes nas costas, invalidez permanente. Aí se aposentou com o salário top de presidente do STF integral. Não podia fazer mais nada. Aí o Brasil foi participar do Tratado de Versalhes, 1919. A guerra acabou em 1918. Em 1919 houve o Tratado de Versalhes, que vocês, na ignorância de vocês, não sabem, que se reuniram no Salão dos Espelhos. Vocês é a equipe ou é o Brasil que está assistindo? Vocês, o Brasil. Vocês, o Brasil e essa equipe aí também. Tá bom. O Tratado de Versalhes, como se sabe, é o tratado que, na verdade, criou a Segunda Guerra, né? Porque humilhou de tal jeito a Alemanha, né? E o Brasil tinha direito a uma indenização, porque a Alemanha tinha afundado muitos navios brasileiros. Muitas pessoas, vocês não sabem nem isso, mas muitas pessoas que são um pouco menos ignorantes sabem que a Alemanha afundou muitos navios brasileiros em 1942 e por isso o Brasil entrou na Segunda Guerra. A questão é que a Alemanha já tinha afundado muitos navios brasileiros na Primeira Guerra e por isso o Brasil entrou na Primeira Guerra. Então o Brasil tinha... Então o Brasil, depois de ter muitos navios afundados na Primeira Guerra, falou, tem uma ótima ideia, vamos para a Segunda e ver o que acontece? Exatamente. Muito genial. Genial. E aí foram para a Alemanha, o Epitácio Pessoa foi escolhido como chefe da delegação brasileira, mas ele não era inválido. Aí ele levou um trem da alegria, levou a mulher, levou os filhos, e aí convidou vários senadores e políticos e ministros, e todos levaram mulheres e filhos e foram num navio pago por ti para Paris. Por mim. E ainda ficou dizendo que tinha ganho. Com a grana da monetização do papo. Com a grana da monetização do Peninha. Foi lá, claro que obteve a indenização, porque a Alemanha foi obrigada a pagar todas as indenizações e ainda voltou contando vitória. Só que antes de voltar, ele resolveu dar uma paradinha em Nova York. Quando ele estava em Nova York, morreu o presidente Delfim Moreira. Antes tinha sido eleito Rodrigues Alves, que morreu de gripe espanhola. O Rodrigues Alves, azar, presta atenção. O Rodrigues Alves... Eu já não estou prestando atenção faz 2 minutos, mas estou deixando... Rodrigues Alves foi presidente do Brasil de 1904 a 1909. Foi um bom presidente. Quando chegou as eleições, presta atenção. Quando chegou a eleição de 1920... em 1918, não tinha nenhum candidato. Tipo, vocês sabem, esse país de... que era completo, não tinha nenhum. Aí, quem sabe o Rodrigues Alves, que já tinha sido presidente em 1904, 15 anos antes, voltou, o Rodrigues Alves foi eleito. Quando ele, antes de tomar posse, morreu de gripe espanhola. Pum. Aí assumiu o vice, que era o Delfim Moreira. O Delfim Moreira assumiu, só que ele tinha de tanto mulher. E terciária, então ele estava louco, porque além de tudo, a terciária ataca o cérebro. Então ele estava louco, pirado, e aí ele morreu.
E aí não tinha presidente. E eles disseram, tem que fazer uma eleição às pressas. E o Epitácio Pessoa estava em Nova York, depois de sair de Paris, tipo de férias. Com as costas doendo. Com as costas doendo. E elegeram ele, sem ele nem saber. Aí ele volta de novo presidente. E aí, inclusive, porque foi no Rio de Janeiro que assumiu aí, o Arthur Bernardes, que foi ele assumiu com... Foi o seguinte, não era para ser ele o candidato, e o Epitácio Pessoa escolheu ele, aí ninguém queria ele, e aí os jornais publicaram uma carta na qual ele atacava o exército, chamando Hermes da Fonseca de sargentão sem compostura, chamando Nilo Peçanha de pobre. Quem fez isso? O Arthur Bernardes. Tá. E os generais de anarquizadores. E aí ele disse, essa carta não fui eu que escrevi. E o jornal que publicou essa carta, que é o jornal Correio da Manhã, o próprio jornal que publicou, chamou 2 grafólogos, especialistas, e os especialistas analisaram a letra dele e disseram, é dele. E aí houve um levante dos militares contra eles, o tal 18 do Forte, sendo que 18 desses militares saindo caminhando pela Avenida Atlântica, tomaram os tiros, morreram, e o Epitácio Pessoa declarou estado de sítio. E o Arthur Bernardes toma posse e mantém o estado de sítio e governa 4 anos com estado de sítio. 4 anos com estado de sítio. E cria um Amapá chamado Clevelândia e manda todos os inimigos dele para no Amapá.